Os cuidados de Deus por nós. E como gratidão as bênçãos que recebemos da vida, da saúde, do trabalho, mesmo que muitas vezes alguns ficam sem saúde, sem trabalho, sem sustento, mas as bênçãos de Deus devem ser reconhecidas em todos os lugares. Então, dessa forma, na pandemia agora, nós estamos deixando a salva aqui, todos aqueles que trouxeram seus discos, não fica só na música, tem junto e fazendo sua oferta a Deus. Esta experiência. Cara, vou comprar pra aqui pra mostrar. Nesse momento, todos que puderem, vamos nos apoiar para fazer uma iluminação. Bom Deus e Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Nós estamos aqui prostrados na oração e louvor ao teu santo nome. A nossa gratidão, porque estamos aqui na tua casa de oração. E assim como o salmista disse, que alegria quando disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui estamos para trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas que acima de tudo, o Senhor aceite o nosso coração como a oferta de cheiro suave, de chuva contra o santo nome de graça. De forma que, através de nós, o Senhor possa nos usar para sermos testemunhas a todas as pessoas que nos rodeiam em nosso dia a dia de trabalho, de fazeres, para que eles possam ver as bênçãos de Deus em nós. Muitas vezes, mesmo na dor, na luta, as pessoas possam olhar para nós e ver o nosso Deus, e a forma que nós recebemos as bênçãos são muitas vezes diferentes daquela que nós vivemos. Que nós também possamos enxergar essas bênçãos, mesmo em meio às dificuldades, sabendo que, pela fé, confiamos que Deus cuidará de nós, como acabamos de cantar nesse livro, louvando o nome de Deus. Agradecemos, não por causa da comunhão com nós, mas em nome de Jesus. Amém.
Nesse momento, nós teremos a adoração infantil. As crianças podem permanecer onde estão, lugares, haverá um vídeo. Vezes ao dia. E quando ficou sabendo desse decreto, Daniel não teve medo. Ele continuou orando 3 vezes ao dia. E no decreto estava escrito que aquele que não fosse fiel seria lançado na cova dos leões. Daniel não teve medo e continuou sendo fiel a Deus. Os homens maus foram até o rei Dario e disseram: ó rei, existe alguém que não está obedecendo o seu decreto, e essa pessoa é Daniel. O rei ficou muito triste, pois ele era amigo de Daniel e gostava muito dele. Mas Daniel precisou ser lançado na cova dos leões. Durante a noite, o rei não dormiu, não comeu, não ouviu música e ficou bastante preocupado com Daniel. No outro dia, ele foi até a cova dos leões e então chamou: Daniel, você está bem? O seu Deus pode te salvar? Daniel então respondeu lá de dentro: ele estava vivo, Deus o protegeu daqueles leões. O rei Dario ficou muito contente, então fez um decreto que dizia que todos agora deveriam adorar ao Deus de Daniel. Sabem, crianças, essa história nos ensina que nós devemos enfrentar as dificuldades, pois Deus sempre estará do nosso lado. E o verso de hoje você já conhece. Ele está escrito no Salmo 119, verso 11.
Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Vamos orar? Bondoso Deus, nos ajude a confiarmos em ti nos momentos de dificuldades. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui, de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. E o resto tá certo, é só o ponto que tá errado. 2, 3, 3, 3, passando. Agora, vem clicar no céu. Não vai usar o internet aí? Eu tô esperando. Cadê? Para darmos continuidade ao nosso culto divino, gostaria de convidar toda a congregação, a igreja, para se colocar em pé, ao som do hino 16, a Deus demos glória. Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, correndo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus
Filho de Deus, ninguém, pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Feliz sábado. Deus me deu um dom maravilhoso, é orar. E hoje eu estou orando aqui sempre com vocês, né? Eu orei na escola sabatina e Deus me chamou para orar de novo agora com vocês. Na hora da escola sabatina nós fizemos nosso pedido, em oração silenciosa, cada um fez um pedido. E agora nós vamos agradecer. Mesmo se houver uma coisa ruim na sua vida, a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5:17, que 18, em tudo dai graças. Mesmo uma coisa ruim, você diga, oh meu Deus, apesar dessa coisa ruim estar acontecendo na minha vida, na minha família, mas eu te agradeço porque o Senhor vai usar isso aí para o meu bem. O Senhor transforma as adversidades em prosperidade. Deixa eu fazer um comentáriozinho. Eu estou todo dia enviando uma oração para todos os meus amigos que estão no meu WhatsApp. E se alguém precisar do meu, é só falar com o pastor André, ele tem. E você recebe uma oração todo dia, é uma oração de uns 5, 8 minutos, mais no máximo. Então eu mando para Deus atender a você e socorrer você. Então agora, se você puder ajoelhar, você pode ajoelhar. E se quem não puder, fique em pé mesmo em reverência. Pai de amor, aqui estamos na tua casa de oração. E hoje essa casa tem sido realmente uma casa de oração, porque estamos sempre aqui em comunhão contigo, em oração, buscando a tua bênção, a tua presença nas nossas vidas. O Senhor conhece cada irmão aqui, e o Senhor sabe o que passa na vida de cada um, o Senhor sabe também o pedido que cada um fez na hora da escola sabatina, que o Senhor possa realmente atender. Nós queremos te agradecer porque o Senhor ouve a oração e o Senhor atende. O Senhor, toda oração, o Senhor, de alguma maneira, o Senhor realmente tem uma resposta para nós. E se houver aqui alguém, Senhor, que está passando por um momento difícil, um momento complicado na vida, que tem feito sofrer, que às vezes perde até o sono, e passa mal, e um problema na família, algum ente querido que está no mundo, na iniquidade, no pecado, é rebelde, não quer ouvir a tua palavra, seja lá o problema que for, que aflige algum irmão, mas nós queremos te dar graças, apesar disso, porque sabemos que o Senhor pode transformar as adversidades em prosperidade. O Senhor pode abençoar, porque a tua palavra diz que todas as coisas, mesmo as ruins, cooperam para o bem daqueles que te amam. Nos capacita a te amar para que o Senhor transforme tudo o que está acontecendo em bênção. E se alguém já está recebendo bênção das tuas mãos, porque todos estamos, nós queremos também elevar a gratidão a ti pelas bênçãos que alguém está recebendo. Mas nós precisamos, Senhor, urgente da unção do teu Espírito Santo, porque o teu Espírito Santo nos capacitará a vencer os obstáculos, a vencer os pecados, as fraquezas, este mundo, o diabo, o que for que vier contra nós. O teu Espírito Santo fará uma barreira
e trará os anjos para nos auxiliar e nos abençoar. Que o Senhor esteja ao lado de cada irmão, e que o Senhor possa cercar cada irmão aqui com os teus anjos, milhares de anjos, e possa nos guiar com segurança rumo ao céu. Abençoa também a mensagem que nós vamos ouvir nesta manhã, que ela seja inspirada do teu trono, que o teu Espírito possa usar o mensageiro que o Senhor escolheu para nos alimentar com a tua palavra. Que possamos sair daqui hoje, meu Deus, alegres, felizes e sentindo, crendo na tua salvação, na tua bênção que o Senhor está derramando em cada um de nós, pois te rogamos confiado nos méritos de Jesus, nosso Salvador. Amém. Feliz sábado a todos, muito obrigado pela sua presença aqui e agradeço a todos que estão participando deste momento de adoração a Deus, todos os que estão ajudando aqui a facilitar a nossa adoração, todos os irmãos da igreja, os diáconos, o pessoal da sonoplastia, muito obrigado, cada um dos que vieram para abrir a igreja e para ajudar este dia especial de adoração para que seja uma bênção, e principalmente você que está aqui, você se sinta abraçado por Deus, lembrando que a igreja é a casa de Deus, o lugar em que as famílias se tornam uma família maior, que é a família de Deus. E eu quero agradecer especialmente aqui, entre todos, o pastor José Carlos de Lima, que é uma pessoa especial, cercado de pessoas especiais, como a Doris, sua esposa que está ali atrás, pode levantar a mão, olhem ali para vocês conhecerem. Ele também está cercado de outras pessoas especiais, como a Juliana, sua filha, a Gisele, não é isso? E outras muitas pessoas. E uma pessoa mais especial ainda que o cerca é Cristo. Pastor Lima, obrigado porque o senhor aceitou aqui o convite para participar conosco deste dia de adoração a Deus. Que Deus te use aqui ao pregar a palavra de Deus. Seja bem-vindo em nosso meio. Com o senhor os momentos a seguir. Bom dia, irmãos. Obrigado, pastor André. Eu, na verdade, digo que todos nós somos especiais para Deus, mas muito obrigado pelo seu carinho e também pela oportunidade de estar nesta igreja. Essa igreja, vocês sabem que ela foi construída pela Casa Publicadora Brasileira, 100% pela Casa Publicadora Brasileira. E eu quero agradecer porque ela continua bonita, ela continua sendo bem cuidada. E eu me recordo do dia da inauguração, quando entregamos esta igreja para esta comunidade, nós ainda mencionamos que, olha, cuidem bem desta igreja, foi feita com todo carinho, e material, eu diria, da melhor qualidade. E me alegro muito quando entro aqui e vejo como se tivesse sido inaugurada no dia de ontem. Uma igreja bonita por fora e mais bonita por dentro. E para mim é uma satisfação encontrar aqui muitas pessoas. Ellen, eu fiquei muito feliz com a lição que você e o Eduardo e o Davi também apresentaram aqui. Linda lição, uma lição última do trimestre, que nos ensinou, que nos trouxe grande aprendizado para a nossa vida. Porque eu estou citando a Ellen? Eu estava me recordando que quando nós chegamos a Tatuí, em 85, agora eu tenho que dizer, em 85, a Ellen, meses depois, nasceu. E eu e a Doris fomos visitá-la, lá próximo ali do museu, eles moravam. E hoje a Ellen é uma advogada bem sucedida, mas em primeiro lugar uma cristã na família de Deus. E é uma alegria também encontrar aqui o professor Contreira, a doutora Lisane, que há muito tempo a gente não se via,
E nessa pandemia, muitos de nós vamos nos escondendo atrás da máscara e também do confinamento, e nós pouco aparecemos. O Gabriel, que está aqui com a máscara colorida, eu acho que ele trocou com a rosa, mas ele está com a máscara ali bastante colorida. E também foi uma alegria, Sandro, te ver. Eu estava ali, como é o nome dele? Porque eu às vezes, mas é o Sandro, está aqui o Sandro. E como eu não venho também há bastante tempo a esta igreja, para mim as pessoas estão visitando, algumas delas estão visitando aqui hoje, mas eu sei que você está sempre por aqui, frequenta aqui. Perdão, eu não me lembro o seu nome, o da esposa, Marta, mas uma alegria poder vê-los. O Sandro mora em Boituva, eu estive uma vez lá na empresa deles, e sei que o Sandro é uma pessoa também comprometida, assim como todos nós, com o Evangelho. Muito bem, irmãos, eu poderia citar muitos de vocês. E aí, o irmão André, a Josiele, frequentam aqui? Estão visitando. Você também está visitando. Tem vários visitantes aqui hoje. Também o diretor do colégio. Frequenta aqui? Não. Frequenta lá no colégio. Está visitando. Mas, irmãos, é uma alegria poder ver a igreja cheia para o louvor a Deus. Muito bem, pastor André, nós estamos ajustando algumas coisas aqui e vamos considerar nestes momentos um texto bíblico da palavra de Deus, porque nós teremos ainda hoje, vocês não vão ficar sem almoço, um batismo e também a dedicação de 2 crianças, mas nós estamos ajustando porque também alguém, por alguma razão lógica necessária, acabou se atrasando, ou está atrasado, mas tudo dará certo. Muito bem, irmãos, eu cresci já um pouco antes da minha adolescência e também na adolescência, na juventude, lendo muito o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Estes são os livros que eu tenho mais marcações, são esses dois e o livro de Daniel. Eu creio que na minha Bíblia são os mais marcados. O livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes são ensinamentos também da Bíblia, da palavra de Deus para todos nós. Não importa se crianças, se meninos, se adolescentes, jovens ou adultos. Mas eu me recordo ainda hoje da minha avó lendo para mim textos desses 2 livros de Provérbios. Havia uma preocupação muito grande, eram vários netos naquela ocasião da minha avó, e uma senhora que sempre se preocupou com os netos, ou se preocupava. Então ela procurava colocar na nossa mente textos do livro de Provérbios e do livro de Eclesiastes. Esses 2 livros são livros de muita sabedoria, sabedoria de Deus, sabedoria de Salomão, do sábio Salomão, para o ser humano, para a nossa vida. Para a nossa vida. E eu tenho certeza que muitas vezes eu não errei por conta dessa meditação, da leitura desses 2 livros. Por um outro lado, eu também observei muitos amigos, jovens da igreja e até de fora, alguns deles até perderem a vida muito novos ainda, porque não seguiram os ensinamentos da palavra de Deus. Mas esses ensinamentos, eles não são apenas para os jovens, é para o ser humano. Mas sem dúvida alguma, Salomão, ele relata muitos ensinamentos para os jovens, nesses 2 livros, como nós devemos fazer, ou fazermos para desviar a nossa vida, a nossa mente dos riscos que
enfrentamos nesse mundo. E eu escolhi o texto de Provérbios no capítulo 3. Abre a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, e você pode deixar aí que nós vamos ver alguns versos do capítulo 3 e alguns também do capítulo 2 do livro de Provérbios. Capítulo 3, verso 1 até o verso 12. E eu tive também a insatisfação de perder os meus óculos esta semana. Você vai dizer, mas eles estão aí. Só que esses óculos, ele tem mais de 8 anos, e eu não tenho usado, e ele tem me atrapalhado, e eu fui procurar os óculos e não encontrei, e deixei cair em algum lugar. Isso às vezes acontece. Você coloca no bolso do paletó óculos apenas para ler, e uma vez passei com o carro em cima de um que não consegui resgatar, e esse eu perdi. Então, me perdoe se alguma coisa passar, porque esses óculos aqui não estão bons. Mas aqui o sábio Salomão, no capítulo 3 de Provérbios, de Provérbios, diz o seguinte: filho meu, nós vamos observar, e observamos na Bíblia, que há muitos textos que tanto Salomão, no livro de Provérbios e também de Eclesiastes, ele usa esta palavra filho meu na introdução de muitos versos. Na Bíblia Nova Almeida, que está vindo com uma linguagem assim um pouco mais clara, em alguns, ou mais atualizada, ela diz meu filho. Meu filho. Não muda muito, mas aqui, nesta versão, Almeida, ela diz, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e no teu coração guarde os meus mandamentos. Vejam, não te esqueça dos meus ensinos, e no teu coração guardem os meus mandamentos. E o verso 2 diz, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Muito bem, irmãos. Que tipo de ensinamento e o conhecimento Salomão está falando? O texto está falando. Aqui está falando dos ensinamentos, do conhecimento da palavra de Deus. Aqui não está falando do conhecimento que nós temos aqui como profissionais, seja dentista, advogado, contabilista, da área de computação, elétrica, etc. Não é esse conhecimento que a palavra de Deus está falando. Não é esse tipo de sabedoria que o texto está falando. A sabedoria
que está sendo dita aqui é uma sabedoria do conhecimento de Deus. Do conhecimento de Deus. E Salomão está dizendo, nesses 12 versículos aqui, que se nós colocarmos em prática esses conhecimentos, nós vamos ter vida em paz e vida longa. Quem não quer ter vida longa? Quem não quer? Todos nós queremos ter vida longa. Eu sei que o pastor Elion ainda continua correndo, não sei se muito ou pouco, mas continua correndo, já está aí mais dos 60, mas continua. Sei. Por que ele faz isso? Primeiro porque gosta, e também porque quer manter-se ativo, bem fisicamente e mentalmente. Então nós precisamos, para ter vida longa, segundo a palavra de Deus, colocar em nossa mente os ensinamentos de Deus e guardar no nosso coração os seus mandamentos. Nós sabemos quais são os mandamentos de Deus. E aqui ele diz também: coloca no teu coração, escreve na tábua do teu coração. Salomão, ele está dizendo o seguinte: se você quiser ter vida e paz, você não pode deixar a benignidade, a fidelidade, e deve ser atada ao nosso pescoço. Interessante, por que Salomão, ou o texto está dizendo, por que deve ser colocado no pescoço? O pescoço é a base para a cabeça. O pescoço é a base para a cabeça. E para qualquer lado que nós virarmos a nossa cabeça, o pescoço vai estar dando apoio. E é também para quando nós olharmos no espelho, nós podermos enxergar aonde estamos errando. Através dos nossos olhos, através da nossa boca, dos nossos ouvidos. Por isso que a palavra de Deus está dizendo: você deve atar no seu pescoço e deve escrever na tábua do teu coração a palavra de Deus. Do coração sai a vida. Por isso que o Salomão está dizendo: coloque no seu coração, não tire, deixa no seu coração, escreva no seu coração, como se você estivesse escrevendo numa tábua, e ata no teu pescoço, para que você não perca, para que você não tire, para que quando você tiver que olhar, você se lembre dos mandamentos do Senhor, e não te desamparem deles, não te desamparem. Por quê? Porque você achará graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Nós precisamos termos esta compreensão através de Deus sobre a nossa vida, sem dúvida alguma, e assim nós encontraremos graça diante de Deus, quando nós obedecemos os mandamentos de Deus. Assim, nós acharemos graça também diante dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, não se apoie, hoje na Nova Almeida, não se apoie no seu próprio conhecimento, ou na sua própria sabedoria. O mundo nunca teve tanta sabedoria como nós temos hoje. Hoje nós temos conhecimento no mundo em todas as áreas, nunca tivemos tanto conhecimento, mas nem por isso o mundo é melhor, nem por isso o mundo é melhor, nem por isso o mundo é mais santo. Mas não é desse conhecimento que a palavra de Deus está falando, não é do conhecimento das áreas que a palavra de Deus está falando. A palavra de Deus está falando do conhecimento de Deus, dos mandamentos de Deus. Nós podemos ter conhecimento em todas as áreas,
Podemos fazer uma faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Não são esses conhecimentos que a Bíblia está dizendo para atar no pescoço e colocar no coração, escrever no coração. Não é esse o conhecimento, mas é o conhecimento da vontade de Deus, da vontade de Deus. Às vezes, nós encontramos pessoas que acham que não precisam do conhecimento de Deus, porque a sua sabedoria é suficiente, e não é. Não é para essa vida, e não é também para a vida eterna. É o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento que o livro de Provérbios está falando. E aí o verso 7 diz: você não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, ser sábio aos próprios olhos, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Mês atrás, conversando com alguém, um profissional, e ele disse o seguinte: olha, eu não concordei com isso, com aquilo, etc., com fulano de tal, acho que ele não tem essas habilidades, etc., etc. E ele disse: olha, e a pessoa falando para mim, e olha que eu sempre me achei um profissional classe A. Não vamos dizer de que profissão, classe A. Como é ruim isso? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Seja sábio aos olhos de Deus, aos olhos de Deus, não aos teus próprios olhos, porque quando você se torna sábio aos olhos de Deus, você vai se apartar do mal, você vai se apartar do mal. E aí vem o texto no capítulo 8, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quando nós nos apegamos à palavra de Deus, quando nós buscamos a palavra de Deus, diz a palavra de Deus, e quando nós não nos achamos conhecedores de todas as coisas, sábios aos próprios olhos, diz a palavra de Deus, e confiamos no Senhor, e guardamos os seus mandamentos, isso vai ser saúde. A Bíblia, a Nova Almeida, que está vindo aí, diz que isso é remédio para o nosso corpo. Aqui está dizendo que é saúde para o corpo e refrigério para os ossos. É refrigério para os ossos. Que refrigério para os ossos? Às vezes, por algo que nós fazemos, a gente sente dor nos ossos, ou por uma outra razão, mas quando nós atamos ao nosso pescoço e escrevemos na tábua do nosso coração a palavra de Deus, e quando nós guardamos os mandamentos de Deus, nós teremos aí saúde para o nosso corpo e refrigério para os nossos ossos. Verso 9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda. E aqui não está falando de dinheiro. Aqui não está falando de dinheiro. Aqui não está falando de oferta. Aqui não está falando de dízimo. É colocar Deus em primeiro lugar. Quando está falando das primícias, é que Ele tem a primazia na nossa vida. Ele está dizendo que nós devemos colocá-lo em primeiro lugar, como diz Mateus 6:33, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. É Ele em primeiro lugar, é isso que o texto está falando. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, na primeira hora do dia, na nossa vida durante o dia, durante toda a nossa vida, todas essas coisas, elas vão acontecer na nossa vida. Elas vão acontecer, porque nós colocamos Deus em primeiro lugar. Quando não nos apoiamos no nosso próprio entendimento, conhecimento. Como é ruim isso? Mas Deus está dizendo que nós não devemos nos esquecer dos seus ensinamentos.
devemos colocá-lo sempre em primeiro lugar. E aqui no verso 11 ele repete: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão. Quem é que gosta de repreensão aqui? Eu não gosto. Você gosta? Não. Ninguém gosta de repreensão. Ninguém gosta. Mas aqui o texto está dizendo, né, que a gente não deve se enfadar, se cansar da repreensão do Senhor, porque ela é boa. Ela é boa. A repreensão do Senhor é boa, é para o nosso bem. Às vezes nós não queremos, às vezes nós não gostamos, mas ela é boa, porque o Senhor vê aquilo que a gente não vê. Porque o Senhor vê 1 ano, 10 anos, 50 anos à frente, 1000 anos. Mas falando da esfera humana, Ele vê a nossa vida. Como diz o Salmo 138, Ele conhece a gente desde o ventre. Ele sabe todas as coisas. E às vezes, nós começamos a nossa vida, não colocamos Deus como o primeiro lugar da nossa vida. E nós vamos desenvolvendo, crescendo, e vamos tomando, caindo pelo meio do caminho, pela vida, porque não nos estribamos no conhecimento de Deus, da palavra de Deus, porque não nos estribamos na palavra de Deus, nas orientações de Deus, porque o mundo ele não tem a clareza da palavra de Deus. Ele vai dizer para o indivíduo que ele pode beber, que ele pode fumar, que ele pode, alguns até vão achar que podem matar, que pode roubar, mas isso não combina com os mandamentos de Deus. E é claro que em fazendo isso ele vai se dar mal lá na frente, por tantas coisas. Seja jovem ou não, isto não vai acabar bem. Por isso, o texto vem e diz: não te estribe do teu próprio conhecimento, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, confia no Senhor, escreve a palavra de Deus no teu coração, coloca no teu coração, porque isso vai ser saúde para você, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Então Ele nos repreende porque Ele nos ama. O Senhor nos ama, por isso Ele nos repreende. E no verso 2 você vai ver ali, no capítulo 1, ele de novo: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, conhecimento. Então é importante isso, inclinar o nosso coração. Então tanto o verso 2, o capítulo 2, aliás, e o capítulo 3, ele vem falando dessa sabedoria da palavra de Deus, que todos nós precisamos conhecer. E se clamares por inteligência, porque às vezes nós achamos que a inteligência é a sabedoria, mas não é. A inteligência é a inteligência, tem a ver com o QI que cada um de nós temos. Mas a sabedoria, ela tem a ver com o desenvolver da vida, com as decisões que nós tomamos na vida. Essa é a sabedoria. Por isso que Deus disse para nós: busque a sabedoria que venha de mim, que venha do alto. Não se estribe, não confie na sua sabedoria. Não podemos pautar a nossa vida pelo que o outro pensa. Mas se ele estiver pensando dentro da palavra de Deus, por que não seguir? Então devemos pautar a nossa vida não pelo nosso entendimento, mas pelo entendimento da palavra de Deus. E se clamares por inteligência e por teu entendimento, alçarás a voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos,
a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha que lindo! Se nós formos nos Salmos 119, no verso, acho que 157, nós vamos encontrar o que o salmista fazia. 119, 127, diz: eu amo os teus mandamentos mais do que ouro refinado. Olha que palavras do salmista. Nós não sabemos se essas palavras foram de Esdras, de Daniel ou mesmo de Davi, quem escreveu o Salmo 119. Ainda não há clareza. Os eruditos não definiram, não sabem quem escreveu este salmo. Mas ele fala em quase toda a sua extensão, de mais de 160 versículos, ele vem falando dessa sabedoria, desse conhecimento da palavra de Deus, de buscar o conhecimento na palavra de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos buscar este conhecimento na palavra de Deus, porque o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, diz Provérbio no capítulo 1. Aí está. E no verso 23 ele diz: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então, temos que buscar a sabedoria na palavra de Deus. Que Ele nos abençoe e que Ele possa fazer da nossa vida uma vida de busca de sabedoria. Então nós encontramos aqui nesses 12 capítulos 4 princípios para a nossa vida, né? Que nós devemos colocar a palavra de Deus na nossa mente. Segundo, não estribar no nosso próprio entendimento, no nosso próprio conhecimento. E terceiro, temer a Deus, ao Senhor. E quarto, honrar ao Senhor. Assim deve ser a nossa vida. Conhecimento da palavra de Deus. Não devemos nos esquecermos da sua palavra, porque ela alonga a vida, é remédio para a nossa vida. Que seja assim a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Eu quero, nesta manhã, primeiramente, agradecer por este convite que foi me feito há bastante tempo. E quando o pastor André e a doutora Josiane me fizeram o convite para participar deste momento, eu me senti bastante honrado com este convite. Eu tenho muito carinho pelo pastor André e ele sabe disso, muito respeito, mesmo antes dele chegar aqui à Casa Publicadora, há 11 anos atrás, não tinha nenhum filho. João Pedro ainda não era nascido, ainda demorou um tempo, mas nós temos uma convivência de mais tempo, mas 11 anos aqui na Casa Publicadora. E ele tem sido uma bênção para a igreja no Brasil e em outras partes do mundo, como editor da lição da Escola Sabatina, e também aqui para a igreja do Astória. E eu me recordo, parece que foi ontem, quando ele disse: a minha esposa está grávida. E acho que uma vez ou duas, às vezes eu trazia um carrinho para o João Pedro. Trouxe, eu acho que uma vez, né, pastor André, ou duas. Então, um carrinho para o João Pedro. Eu me lembrava do João Pedro. E aí ele disse: olha, e vai ser uma menina. Aí eu pensei: poxa, agora eu vou ter que começar a olhar vestidos, né? Já é uma prática, porque eu tenho 2 filhas.
E então vamos olhar agora a coisa para a menina. E ele disse: vai ser uma menina. E ele falou comigo: olha, eu não sei ainda onde vai ser essa apresentação, se aqui, se em Santa Catarina. Eu disse a ele: se tiver que ir a Santa Catarina, eu irei. O senhor vai? Vou, claro que sim. Por você eu irei. Mas Santa Catarina veio a Tatuí. E isso é importante. Então eu quero convidar aqui, para que hoje a gente possa apresentar a Maria Elisa à igreja. E também vamos dedicá-la a Deus. E quem vai trazer são os pais. São os pais, a doutora Josiane e o pastor André, para esse momento de dedicação. Esse é um momento muito especial. João Pedro, você cresceu. Eu quero chamar os avós também, vieram de Santa Catarina. Pastor André, sua mãe veio? É a dona Rita. Ela está aí? Vamos convidá-la também. Olha, o dia que eu vou conhecer a sua mãe, Fernando. Tá vendo? Fernando é meu amigo. Às vezes nós trabalhamos juntos, né, Fernando? Fernando é meu amigo e nós queremos pedir que venha aqui os pais da doutora Josiane e também a mãe do pastor André. Os pais da doutora Josiane eu já os conheço. E a mãe do pastor André, eu não conhecia a senhora. Se havia aqui, eu não me recordo, mas é uma alegria, mora em São Paulo, é uma alegria conhecê-la. Muito bem, aqui está a pequena Maria Elisa. João Pedro, você tá bom? Que legal, hein? Olha, você tem os olhos da mãe e o penteado do pai. Tem o penteado do pai. A cor da camisa também, o pai de vez em quando ele aparece assim com essa cor lá. É bonita, né? Você está bonito. Parabéns. E agora com a irmãzinha. Quantos netos o senhor tem? 3 netos. Então 2 estão aqui. E um lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E a senhora quantos netos? Tem que contar, né? Tem 10 netos. E é sempre um privilégio. Eu me tornei avô. Eu estava falando aqui da doutora Ellen, que eu a conheci há algum tempo atrás, quando ela nasceu. Mas sabe que neto parece que a gente gosta mais quase do que o filho, né? É uma coisa impressionante. E então, irmãos, é um momento feliz para essa família, para o casal, a quem quero muito bem, e também para o João Pedro, ter esse momento aqui com a Maria Elisa. Deixa eu dizer para vocês, no tempo de Cristo, lá na Palestina, vocês sabem que uma criança tinha menos valor do que uma ovelha. Sabem disso? Tinha menos valor do que uma ovelha, humanamente falando. Vocês se lembram como é a Bíblia no tempo de Cristo? Ele teve que algumas vezes corrigir tanto crianças quanto mulheres. Graças a Deus isso tem mudado, graças a Deus. Mas naquele tempo, antes de Cristo, era assim. E logo depois também, a história conta que quando eles encontraram os manuscritos do Mar Morto, isso está na história, que foi aí no século passado, na década de 40, uma criança andando, ela caiu, tinha um buraco, ela caiu e caiu dentro de uma rocha, de um poço. Minto, uma ovelha caiu e o pai mandou o menino pular lá e para poder resgatar a ovelha. E a história conta que ele quebrou a perna. Por quê?
A ovelha tinha mais valor, claro, que a gente tem que resgatar, mas tinha mais valor do que uma criança. E a Bíblia, quando Jesus ele trata conosco, ele nos chama de quê? De cordeirinhos, porque um cordeiro, ele é até 1 ano de idade, depois passa a ser ovelha. Então, é cordeirinhos. Então nós temos aqui uma cordeirinha, pequenininha, que vai ser apresentada ao Senhor. E quando vamos ao livro de Marcos, isso está em Mateus, Marcos e Lucas, esta passagem, aqui em Marcos no capítulo 10, vejam vocês o que eu estou dizendo. E os discípulos, eles reagiam como reagia o povo daquela época. Muitos reagiam daquela forma, dizendo: as crianças atrapalham, elas não ajudam, elas não nos criam problemas. Assim era. E aqui diz: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, para Jesus tocar. E aí diz aqui: mas os discípulos os repreendiam. Repreendiam quem? As crianças, aqueles que estavam trazendo. E Jesus queria que as crianças, olha que quadro lindo, não temos aqui, mas tem na nossa mente, Jesus com as crianças. Isso tem, se formos às salas das crianças, nós vamos observar isso, que Jesus está ali com as crianças. Então as crianças, elas eram muito importantes para Cristo, e são importantes para Cristo como nós somos. E Jesus disse aqui para os discípulos, Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Essa indignação não é revolta, não é não é isso que a Bíblia está dizendo, mas é uma tristeza, é uma correção, é uma forma de Jesus reagir, né? E lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, não atrapalhe, porque dos tais é o reino de Deus, é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E sabe que a igreja, ela tem repetido isto através desta dedicação. Tem repetido. E outras igrejas, também não adventistas, de uma forma diferente, também fazem, também repetem. Porque é uma forma que você faz de entrega a Deus para cumprir com tudo aquilo que eu falei em Provérbios 3. Para cumprir aquilo que está em Provérbios 22, 6. Ensinar a criança no caminho em que deve andar. No caminho de Deus. Viu? No caminho de Deus. E aí você vai crescer como o papai, como a mamãe. Viu? E vai ficar sábia. Tá bem? Vai ficar sábia. Assim também o João Pedro. Mas você vai ficar sábia, você vai crescer. Deixa eu sair da frente. Olha que carinha linda. Não é verdade? Você está gostando do microfone ou da máscara? Porque aqui do tio ou do vô não, né? Mas vai crescer sábia. Então, pastor André, deixa eu dizer para o senhor, para a doutora Josiane, que vocês têm conhecimento da palavra de Deus para dar todo o ensinamento para a Maria Elisa. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se preocupe com a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, porque o resto o mundo vai ensinar. O resto o mundo vai ensinar. É assim que funciona. Se vocês não ensinarem a palavra de Deus, o mundo não vai ensinar. Mas o mundo vai ensinar rapidamente como entrar na internet, que não é pecado, como navegar nisso daí.
o mundo vai ensinar outras coisas também, porque a tendência carnal, ela é muito forte, mas a parte espiritual, ela tem que combater isso desde a infância, desde agora. Então, pastor, eu sei que vocês têm isso no coração, e precisa colocar no coração dela, na mente dela, os ensinamentos do Senhor, como está em Provérbios. Que o Senhor abençoe vocês. Nós temos aqui um outro casal, pastor André, que é a Madalena, né? E aí o pastor André vai... você vai ter que pegar no microfone, não tem álcool gel aqui. Não tem problema? Tá bem. Porque esta parte, agora o pastor André vai fazer, e depois nós faremos a oração já para as duas crianças. Obrigado, pastor Lima, pelas palavras inspiradoras e de orientação para nós. Eu quero apenas contar aqui um resumo de uma história que Deus começou a realizar e que serve para introduzir a apresentação de mais uma criança aqui nesta manhã. O ano era 1993, o apartamento era o 506 do edifício Caravelle, na rua Paim, 223, na Bela Vista, em São Paulo. Dona Isaura era a minha vizinha do apartamento 511, trabalhadora, lutadora, sofredora, gente boa, cozinheira de um hospital ali perto, tinha 2 filhos e ela os criava sozinha. Luciene, de mais ou menos uns 10, 11 anos na época, que estava trazendo para a mãe algumas preocupações, e o caçula, que na época tinha de 7 para 8 anos, e de vez em quando a Isaura tomava bebida alcoólica e chegava em casa embriagada. E ela percebeu que eu frequentava a igreja e falava de Deus para as pessoas ali daquele condomínio. Eu comecei a convidá-la para ir à igreja, e depois de algumas tentativas, no sábado de manhã ela me acompanhou à Igreja Central de São Paulo, levando junto o Gilson. Eram quase 3 quilômetros de caminhada para chegar à igreja. E eles foram ali os 2 juntos comigo durante 3 sábados. E embora ela tenha gostado da igreja, não foi mais. No entanto, eu na época com 19 anos e o Gilson com 7, ficamos amigos. A Isaura às vezes trabalhava no hospital aos sábados e pedia que eu ficasse responsável pelo Gilson. E assim durante um ano inteiro, ele me acompanhou a cada culto de sábado, de domingo e de quarta-feira. Naquele mesmo trajeto, da rua Paim, passando por algumas ruas ali, atravessando a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, e no meio do caminho tinha uma rua que subia, uma subida mais difícil, chamada Vicente Prado, e ele sempre pedia que eu o levasse nos ombros, nas costas, e eu fiz isso muitas vezes. E aí a gente passava pela Rua Condessa de São Joaquim, Avenida Liberdade, Rua Fagundes e Rua Taguá. Muitos sábados eu ajudei o Gilson a trocar de roupa, o levei à igreja, e na volta, enquanto aí eu esquentava a comida que havia sido deixada pela mãe, já preparada, e almoçava com ele. E muitas vezes eu ficava lendo a Bíblia na escadaria daquele prédio, sem saber ler. O Gilson também pegava uma Bíblia e vinha para o meu lado. E foi aí que eu ensinei ao Gilson algumas das primeiras palavras na Bíblia, no livro de Gênesis. Em 94 eu saí de São Paulo e fui morar em cidades diferentes do ABC e do litoral, fazendo evangelismo por meio da venda de literatura cristã. Nesse período conseguimos uma bolsa de estudos para o Gilson no Colégio Adventista da Liberdade, que deu todo o apoio. Em 95, com medo de que o Gilson fosse aliciado para o caminho das drogas, a Isaura deixou a vida em São Paulo e foi viver na região de Rio do Sul, Santa Catarina, com a ajuda de alguns conhecidos. E ali ela então morou e trabalhou com uma senhora adventista. E ali o Gilson, com 9 ou 10 anos, foi batizado pelo pastor Elcio Vordel na igreja adventista. Nesse período eu havia perdido o contato com ele, mas continuava sempre orando para que Deus conduzisse a vida dele. Um dia, em 97, quando eu já estudava teologia no UNASP,
fui passar um fim de semana em casa. E no sábado caminhei naquele mesmo caminho em direção à igreja. E quando eu estava chegando na rua Taguá, eu tive uma grata surpresa ao ver o Gilson e a Isaura indo em direção à igreja. Ele estava usando um paletó marrom que havia sido feito por minha mãe há alguns anos antes. E foi nesse dia que eu fiquei sabendo que o Gilson havia sido batizado em Rio do Sul. Quando a Isaura voltou para São Paulo, ela estava desempregada, morando na casa de uma amiga na região do Jabaquara. E a partir desse momento, ela começou com uma conversa de que ela queria que eu cuidasse do Gilson, queria que eu o levasse para o colégio, para a comportagem, para o evangelismo. E eu fiquei pensando em como eu poderia ajudar e levar comigo um menino de 11 para 12 anos. Mas eu comecei a orar a respeito do assunto. Em dezembro de 97, comecei a comportar em Santos, nas férias do colégio, com 2 colegas. E no fim de dezembro resolvi mudar de campo e fui para Poços de Caldas, em Minas. Quando eu tomei a decisão de ir para Minas Gerais, no meio daquelas férias, eu senti que deveria levar comigo o Gilson para Poços de Caldas. E ele foi. E não foi apenas o mascote ali da equipe, mas ele aprendeu realmente a comportar e se tornou um bom comportor. Em 98, no meio do ano, era hora de, ou melhor, no início do ano, era hora de voltar para o colégio. O que fazer com ele? Para onde levá-lo? Ele não podia ficar no internato, porque ele não tinha idade. Conseguimos, com 2 colegas casados, teologandos, o acolhimento na casa deles, para que o Gilson ficasse ali um pouco em cada um dos lares, ao longo daquele semestre. No meio de 98, fomos comportar aqui em Barueri. Nesse período, a Isaura estava morando com a Tânia, minha irmã. E enquanto estávamos comportando, no meio do ano de 98, eu recebi uma ligação informando que ela tinha passado mal. O meu cunhado, na época, saiu às pressas para levá-la à Santa Casa de São Paulo. Ela havia sofrido um derrame e, infelizmente, acabou falecendo. O meu tio, Antônio Leôncio, ajudou a providenciar o sepultamento da Isaura, que ocorreu numa tarde nublada, em meio a uma garoa fina, no cemitério de Vila Formosa. O Eduardo, meu irmão, percorreu as ruas do centro de São Paulo, em busca da Luciene, a irmã mais velha, para dar a ela a notícia e chamá-la para se despedir da mãe. Mas ela acabou ficando com medo de ser levada para algum centro de ressocialização e evitou esse momento. Naquela tarde fria no cemitério da Vila Formosa, eu vi o momento de despedida quando Gilson beijou a testa de sua querida mãe. Nos últimos meses antes da sua morte, parece que prevendo que não teria muito tempo, a Isaura me pediu várias vezes que eu assumisse o cuidado do Gilson, que o levasse para o colégio. E ela repetia sempre que queria que ele fosse para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sabendo da situação do Gilson, o UNASP, o colégio nosso, ofereceu generosamente uma bolsa integral de estudos e permitiu que ele fosse aluno interno. Na época, a equipe da tesouraria tinha o Laércio e o Roberto, que hoje é o nosso diretor da Escola Adventista e que sempre ajudaram muitos alunos. O Roberto está aqui conosco. O Gilson, depois disso, estudou no colégio por alguns anos, até o ensino médio, sendo inclusive o orador da turma dele, do ensino médio. Depois ele morou comigo alguns meses, quando eu já era pastor em Santa Catarina. Ali ele fez um cursinho pré-vestibular, e então ele foi fazer a Faculdade de Educação Física na Estadual de Maringá. Hoje ele trabalha como professor de Educação Física e é um personal trainer. E por motivos que Deus conhece o caminho do Gilson, um dia se encontrou com a jovem Renata Gesualdi, nascida e crescida em São Paulo, formada em psicologia pela Universidade Presbiteriana. E em junho de 2012 eles se conheceram em um restaurante por meio de amigos em comum. E em agosto desse ano começaram a namorar, noivaram e se uniram em 2019. E foi uma emoção para eles quando descobriram que estavam esperando a Madalena, que nasceu este ano em 27 de abril, melhor dizendo, em São Paulo. E eles têm assistido aos cultos da igreja em São Paulo, da Nova Semente. E eu quero encerrar esse resumo dizendo que eu acredito na salvação em Cristo. Acredito que em meio às angústias e lutas, a Isaura buscava também a sua salvação.
Acredito na promessa do reencontro entre pais e filhos, mães e filhos, e imagino que um dia, quando Deus chamar a Isaura de volta à vida, ela ficará muito feliz em saber que os sonhos dela para a vida do Gilson e da Luciene foram realizados pela graça de Deus. E a maior herança que os pais podem deixar para os seus filhos é a certeza de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A certeza de que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. O pastor Lima disse aqui da importância, não é, pastor, dos pais levarem os filhos à palavra de Deus. Eu quero chamar o Gilson e a Renata, trazendo aqui a Madalena, e eu quero desafiar você, Gilson, como o pastor Lima me desafiou, a aceitar esse chamado de Deus para ensinar a Bíblia Sagrada para a linda Madalena. Que Deus abençoe. E eu vou pedir ao pastor Lima que faça a oração, apresentando a Deus essas duas crianças, a Maria Elisa e a Madalena. E eu vou segurar a Madalena enquanto o pastor Lima vai segurar a Maria Elisa. Segurei o microfone perto dele, tá? Ficamos em pé mesmo. Eu e o senhor vamos ajoelhar? Com os pais vamos aqui nos ajoelhar, vocês permaneçam assentados em atitude de reverência. Querido Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso mantenedor, Deus eterno, este é um momento muito especial, querido Deus, para estas duas famílias que trazem aqui as suas filhas para dedicar ao Senhor. Amém. Nós lemos há pouco no livro de Marcos que as pessoas levavam as criancinhas para estar próximas de Cristo e que elas fossem abençoadas por Ele. Querido Deus, o Senhor Jesus seguramente abençoou muitas crianças e continua ainda abençoando e cuidando para que elas tenham os ensinamentos da Tua Palavra e se prepare para um dia estar contigo no céu. Aqui o pastor André, a doutora Josiane trazem aqui a Maria Elisa para entregar ao Senhor, para que o Senhor, através dos teus anjos e com a direção do Espírito Santo, ela possa crescer no teu santo caminho. Amém. Também, querido Deus, o Gilson e a esposa trazem aqui a Madalena, e que o Senhor possa tomar essas crianças nos teus braços, como o Senhor fez quando esteve aqui nesta terra. Queira cuidá-las, ampará-las em todos os momentos, para que, Senhor Deus, os teus anjos cuidem delas e que elas possam aprender sempre com seus pais no estudo da tua palavra. Amém. Querido Pai, abençoa a família do pastor André. Abençoa a família do Gilson. Amém. Que estas duas meninas possam crescer na sabedoria da Tua Palavra. Amém. Que não se desvie para nenhum lado, Senhor, mas que permaneçam no Teu caminho. Amém. Agora, querido Deus, nós, através desta oração, pedimos que possa abençoá-las, que as abençoes e que as protejam. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Só uma palavrinha aqui. Prometem vocês como pais, pela graça de Deus, ensinar a filha, Gilson, que você tem, pastor André, Josiane, seu nome? E a Renata também, a conhecer a Deus como seu Pai eterno
e assim crescer e permanecer na fé? É um compromisso que Deus oriente a vocês, pais, na sagrada tarefa de preparar sua filha para o reino eterno. Que o Pai Celeste abençoe e guarde essas duas pequenas, a Maria Elisa e a Madalena, fazendo-as crescer e se desenvolver saudavelmente. O Senhor levante o seu rosto sobre vocês e lhes dê a paz. Amém. Tem uma música. Eu acho que a gente não faz o carimbo agora, a gente faz só a entrega, né? O que você acha? Podemos fazer. Você quer fazer? Nós vamos convidar aqui. É um presentinho que foi providenciado. E fica aqui o pezinho dela. Pode ser nessa página aqui, ajuda. Aperta um pouquinho lá. Vai. Os dedinhos. Isso, olha aí. Olha aqui. Vai ficar para a história. Então, ela já vai ter uma Bíblia colorida e vocês vão poder, mantenha um pouquinho aberta para não manchar. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Pronto, está aqui o pé da Maria Elisa. Tem que manter aberta. Vai manchar, vai manchar. Vou deixar assim. Ok? Oi? Isso, eu chamo o Roberto aqui. Vou tirar uma foto. Amém, a tua também. Pode sentar. Eu quero chamar agora aqui o pastor Roberto, diretor do Colégio Adventista em Tatuí, para um momento muito especial na vida do Júnior, meu sobrinho. Quero chamar o Júnior aqui também, com os seus pais, com seus avós, com a sua irmã. Podem vir aqui à frente. A gente vai ter um momento muito especial, que é uma declaração de fé do Júnior. Isso vai ser feito aqui pelo diretor da escola onde o Júnior estuda e que está agora até uniformizado. Em seguida, então, esse momento, nós vamos ter, então, o batismo do Júnior, que está dizendo para todos e para Deus que ele entrega o seu coração e a sua vida a Cristo. A gente agradece aqui a presença da escola e também do Clube de Aventureiros. Quero chamar aqui o diretor do clube também, o irmão Gabriel, a Rosa, o Fernando, para ficarem aqui se quiserem também, junto com o Júnior, porque esse é outro movimento aí, outro ministério que tem sido uma bênção na vida do Júnior. Muito obrigado, obrigado, professor Roberto. Tudo bem? Bom dia a todos vocês da Igreja da História. É um prazer estar aqui com vocês. E, acima de tudo, um prazer estar aqui do batismo de Juninho, né, Juninho? É um período que dá para todos nós que já passamos por esse processo lembrarmos de como foi o nosso dia, tá? Mas antes disso, eu queria fazer algumas perguntas para você verificar, confirmar aquilo que você já estudou e aquilo que você já tem vivenciado através dos seus pais, através da escola e através dos aventureiros também, tá bom? Só apenas algumas perguntinhas aqui, eu vou escolher algumas para que você possa responder
com sim ou não, tá bom? Júnior, você crê que é um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma unidade de 3 pessoas coeternas? Aceita Jesus Cristo como vosso Senhor e Salvador pessoal e crê que Deus, em Cristo, perdoou todos os pecados e vos concedeu um novo coração e renunciam aos caminhos pecaminosos do mundo? Aguardo a breve vinda de Jesus e a bem-aventurada esperança de quando isso é mortal e se revestir da imortalidade. Quando vos prepararem para encontrar com o Senhor, vão testemunhar da sua amorosa salvação, usando os vossos talentos no esforço para garantir a outros que ajude-os a estar prontos para o seu glorioso aparecimento? Creio que a organização da igreja é o vosso propósito de adorar a Deus e apoiar a igreja através de vossos dízimos e ofertas e o vosso esforço pessoal de influência? Júnior, nós temos, nesse momento agora, significa que você vai estar entregando a sua vida a Deus. Isso não vai ser fácil, ok? Mas eu tenho certeza que Deus vai estar com você, não só com você, mas com todos os seus pais e familiares e amigos. E a escola também é um aliado do seu lado para poder estar te ajudando, tá bom? Vamos fazer uma oração para nós podermos dar um momento especial para essa festa que com certeza está sendo aqui para nós e vai ser também, está sendo nos céus. Vamos orar? Bondoso Deus, nós estamos aqui na tua casa. Hoje nós já estudamos, já cantamos, já apresentamos aqui 2 crianças, Maria Elisa e a Madalena. E agora estamos fechando essa festa através do batismo do Júnior. Nós temos aqui os pais que já têm trabalhado, já têm falado muito de ti para ele. E também a escola tem falado dos aventureiros. Ele tem já recebido em seu coração bastante coisa relacionadas à sua santa palavra. Nós vimos também aqui na igreja que nós somos pessoas que devemos testemunhar de tudo aquilo que nós sabemos e cremos. E nós queremos pedir que o Senhor esteja com o Júnior, de tal forma que ele possa testemunhar, acima de tudo que ele aprendeu e do que ele vai aprender, para que as pessoas possam não ver palavras jogadas ao vento, mas possam ver palavras que são vividas em sua vida e através de sua família. Que o Senhor possa abençoar ali a família, que ela possa dar essa guarida, nós como igrejas possamos ali também dar essa força a ele, e acima de tudo, Pai, que a escola possa fortalecer esse vínculo, e que quando o Senhor voltar, nós possamos, como uma grande escola, possamos rever a todas as pessoas e tudo que o Senhor tem feito, através de todos os caminhos que o Senhor tem criado, através da igreja como um todo e todos os seus departamentos. Abençoe a todos nós, dê-nos uma boa festa agora, que vai ser o batismo do Júnior. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Para darmos continuidade a essa linda festa, vamos cantar Ó que belos hinos, 511, com todo entusiasmo e alegria, porque os anjos estão felizes e nós também teremos que estar, não é verdade? Vamos estar felizes para essa festa e acompanhar os anjos nesse louvor agora, porque os anjos estão todos aqui cantando, louvando Deus. Nós possamos também estar juntos com ele, louvando o nosso Deus. 511, Ó que belos hinos.
que se resgatou um pecador. Glória, anjos mil e clamam, glória, homens e as abaixam. É um santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Para louvar o nome de Deus com uma música especial para este momento em que uma nova vida nasce no reino de Deus. Samuel, louve o nome de Deus, cante aqui. Um dia o homem veio ao mundo para me salvar, deixando o mar de glória, sem nem mesmo hesitar, dando luz a quem vivia em escuridão, mostrando assim a graça e o perdão. Oh, não, jamais poderei compreender o que Deus fez por mim. Lá no Calvário deu a vida é do Filho tão fiel, que hoje está no céu, olhando pra mim, dizendo assim: amo você. São tantos os motivos que Ele tem pra me deixar, e mesmo assim me ama e está pronto a perdoar. Deu a vida por amor a quem o rejeitou, suportando tudo para me salvar. Oh, não, jamais poderei compreender o que Deus fez por mim. Lá no Calvário deu a vida é do Filho tão fiel, que hoje está no céu, olhando pra mim, para mim. Não, jamais poderei compreender o que Deus fez por mim. Lá no Calvário deu a vida é do Filho tão fiel, que hoje está no céu, olhando pra mim, dizendo assim: amo você. Amém. Oi, Júnior, tudo bem? Está feliz? Muito? Que Deus seja louvado. Você conheceu há 10 anos, quando você nasceu lá na nossa terra, na Bahia, em Raspador,
a sua família, sua mamãe, seu papai, sua irmã Sabrina, seus avós, irmão Manuel, irmã Maria e outros familiares queridos. Essa é a sua família. Mas você foi crescendo e você depois conheceu, Júnior, outra família que é sua também, que é a família de Deus, a família da igreja, a família do Clube dos Aventureiros. E se quiserem se aproximar aqui, os amigos do clube, da escola também. Você conheceu pessoas que fazem parte da família de Deus. E nessa família você conheceu o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Jesus. Você aprendeu aqui na igreja, na escola, no clube de aventureiros, lá na sua casa, que Jesus um dia morreu na cruz para te salvar, não é verdade? E você aprendeu também que um dia Ele voltará para nos buscar. E aprendeu que Ele está conosco hoje também. E Ele pede o nosso coração. E hoje você está aqui, e eu estou muito feliz como seu tio, de batizar você. E oro a Deus para que Ele continue te abençoando e você continue sendo humilde, com o coração disposto a aprender dEle, até que um dia a gente esteja todos juntos no céu. Você crê que a sua família vai estar no céu um dia? Você quer estar lá com eles também? Você quer pedir para eles para que eles não desistam de continuar nesse caminho? Amém. Querido Júnior, na sua juventude, na sua infância ainda, você está dizendo para Deus e para o mundo que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, como seu amigo. E com muita alegria no meu coração, neste momento, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Olha só, isso aqui não estava no programa. João, o que você está fazendo aqui, meu filho? Nada. Nada? Você está feliz com a decisão do seu primo? Sim. Você quer ser batizado também? Sim. Quando você quer ser batizado? Não sei quando eu vou ser batizado. Mas um dia você vai ser batizado, tá? Continue firme também na sua decisão. Que Deus te abençoe. E eu sei que Deus está trabalhando no coração de muitas pessoas, não é, Pastor Lima? Com certeza o Espírito Santo está aqui atuando em corações. Eu quero dizer que a gente vai encerrar este batismo. Podem tirar o hino? Obrigado. A gente vai encerrar esse batismo, essa programação abençoada por Deus, com a oração do Pastor Lima e as suas palavras. E antes disso, eu quero chamar o James e o Jobson. Eles prepararam uma música especial, que está nesse contexto aqui da dedicação das crianças a Jesus, como o Júnior também, que foi dedicado agora e que está recebendo aqui abraços molhados de pessoas que o amam. E então o James vai cantar este hino, mas antes que ele cante, eu quero chamar o Pastor Lima aqui à frente, para dizer aqui as palavras do apelo final, e em seguida vai ter a música do James e a oração do Pastor Lima. Que Deus abençoe cada um de vocês. Enquanto o James estiver cantando, juntamente com a Paloma, nós agradecemos também a participação deles. Deus, quem sabe, está tocando no coração de alguém. Tem alguém que nesta manhã
gostaria de dizer: eu gostaria também de conhecer mais a Cristo, a sua palavra, e quem sabe, assim como o João Pedro, um dia, conhecendo mais a Cristo e a sua palavra, tomar uma decisão de batismo. Se tem alguém que gostaria de dizer para Deus que quer tomar uma decisão ao lado dele, se coloque em pé, vem aqui à frente e nós vamos orar por você, pela sua vida. Deus tem um plano maravilhoso em sua vida. Ele pode fazer milagres na sua experiência, na sua história. Vamos ouvir então esta música. São tão puros, seu sorriso é como a luz, eles mostram a beleza que emana de Jesus. Vem guiar os seus passinhos, ensiná-la a caminhar no seguro e bom caminho, e em tua força